Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos hoje para mais uma aula de geografia para as turmas do quarto ano em Acelera. E hoje a gente vai falar de um conteúdo bem interessante e bem atual, que é o aquecimento global. Comigo, professora Sinara Souza. E aqui no chat, já acompanhando as perguntas, as dúvidas, as sugestões, temos a professora Eli. Seja bem-vinda, professora Eli. Obrigada, professora Sinara. E aqui, aguardando a participação dos nossos estudantes aí do quarto ano. Vamos, que o dia letivo começou e está iniciando mais uma aula aí. Estou aqui esperando vocês. E para brilhantar a nossa aula, aqui temos a nossa querida intérprete, a Midian. Também seja muito bem-vinda. Então, gente, aquecimento global. Você está sentindo calor aí na sua casa? Será que tem a ver alguma coisa com como é que está o aquecimento do nosso planeta? Tem sim, gente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Porque, olha só, as mudanças do clima são consequência do aquecimento do planeta. E esse aquecimento está diretamente ligado ao que os seres humanos estão fazendo no nosso planetinha, tá? Então, para a gente entender como é que funciona toda essa questão do aquecimento global, a gente vai começar a tirar as dúvidas e a exemplificar o que acontece. Olha só, o aquecimento global é um processo de mudança da temperatura média global da atmosfera e dos nossos oceanos. Tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando em relação ao nosso planeta Terra. Por isso que a gente está vendo aí na tela, olha a carinha bem triste da Terra, ela não está nada satisfeita com o que está acontecendo aqui. Tá? O acúmulo de altas concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera bloqueia o calor emitido pelo Sol e prende na superfície terrestre, aumentando a temperatura média da Terra. Falei bem complicadinho, né? Mas a gente vai desenhar com calma toda essa situação aqui para vocês entenderem perfeitamente. Quando a gente fala de efeito estufa, a gente está falando que o nosso planeta muitas vezes se assemelha ao quê? A uma estufa. E o que é essa estufa? A gente pode observar aqui, olha, aqui está o nosso planeta e aqui ao redor dela tem uma barreira, que são uma barreira composta por gases que tem na nossa atmosfera. E esses gases prendem esse calor que o Sol está emanando aqui, ó, aqui dentro no planeta. E acontece que o nosso planeta fica dentro de uma estufa e ele fica superaquecido. Então, vamos ver mais o que pode acontecer nessa questão do efeito estufa? Olha, a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica essa emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura na Terra. Porque a gente, na nossa sociedade, a gente cria coisas, cria máquinas, cria indústrias que eliminam esses gases e eles aumentam essa questão do nosso efeito estufa, tá? Porque o efeito estufa, na realidade, ele é um processo natural que existe aqui no nosso planeta, mas ele se intensifica devido às ações do homem. Por quê? Como eu estou mostrando aqui, ó, é um fenômeno natural de concentração de gases na atmosfera, o qual forma uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção do calor, tá? Sem a presença desses fenômenos, a temperatura na Terra seria muito baixa, o que impossibilitaria o desenvolvimento de seres vivos. A gente não conseguiria crescer sem esse calor natural do Sol ficasse retido aqui na Terra. Os gases presentes na atmosfera formam o que chamamos de efeito estufa e eles absorvem a radiação solar irradiada pela superfície terrestre, impedindo que todo o calor retorne ao espaço, tá? Então, olha só, quais são esses gases, professora Sinara, do efeito estufa? A gente tem o ozônio, a gente tem o dióxido de carbono, a gente tem o gás metano e a gente tem o óxido nitroso e também o vapor da água. Agora, professora Sinara, eu estou vendo que tem umas letrinhas aqui ao redor, umas letras, uns números, não é? Isso mesmo, porque esses aqui são componentes químicos, gente. Vocês vão estudar química também hoje, olha que interessante. Esses componentes químicos que são representados dessa seguinte forma aqui, ó. O ozônio tem um O com um trezinho embaixo. O dióxido de carbono tem um C, um O e um doisinho aqui embaixo. O gás metano tem um C,
um H, um 4zinho aqui embaixo. E o óxido nitroso tem um N, um 2 e um O. Tá vendo que interessante? Como é que as pessoas escrevem esses gases? Quando as pessoas estão fazendo lá suas fórmulas químicas, eles não colocam com um nome como a gente está lendo aqui não, com as palavras. Eles já colocam com os símbolos químicos. É bem legal. Quando vocês estiverem estudando química mais aprofundadamente, vocês vão conseguir ver isso mais claramente. Então, vamos lá, entender melhor esse efeito estufa através desses gráficos aqui. Aqui eu tenho o meu planeta, o seu planeta, o nosso planeta Terra. E ali a gente tem a nossa estrela maior, o Sol, que a gente está fazendo uma pequena representação. Então, o Sol, ele naturalmente, ele emite esses raios solares que eles vêm ó, em direção à Terra. Quando eles estão chegando em direção à Terra, eles vão começar a ser absorvidos pela Terra. Alguns desses raios aqui ó, já estão sendo absorvidos. Mas na vez de eles irem embora, porque eles poderiam bater e simplesmente voltar, o que que acontece? Essa camada que fica ao redor da Terra, desses gases que eu falei para vocês, quando esses raios penetram por eles, o que que acontece? Eles ficam aqui dentro. E um desses gases que tem aqui é o gás ozônio, que a gente fala bastante sobre ele, tá? Então, além do ozônio, a gente também tem o gás carbônico, que está sendo emitido em grandes quantidades, acima do limite normal para o nosso planeta. E o que que acontece? Por que que isso está acontecendo? Por inúmeros fatores, principalmente muito em relação à poluição. E por causa desses fatores, esses raiozinhos, quando entram aqui, eles ficam todos aqui dentro e eles não conseguem voltar para o espaço. Então, o que que acontece? A Terra começa a ficar superaquecida. Fica muito quente, gente, muito quente, muito quente. E por que que isso acontece, professora Sinara? Quais são os fatores que fazem a gente ter esse crescimento do gás carbônico? Olha só. Queimada em florestas. Eu não preciso só queimar em florestas não, tá? Infelizmente, professora Eli, existe um hábito muito comum aqui na nossa sociedade com queimada. Será que você sabe qual é? Principalmente, a gente vê muita queimada, assim, a questão do lixo. Isso, professora Eli. As pessoas têm esse péssimo hábito, não é? De queimar o lixo, gente. Lixo a gente tem que separar, classificar, reciclar. Não serve para mim, pode servir para outra pessoa. Aquele brinquedo eu não gosto, eu posso doar. Aquela roupa não me serve, eu posso reaproveitar. E o lixo que a gente diz não é lixo somente. O lixo é um termo que a gente utilizava muito antigamente. Hoje a gente utiliza detritos. Esses detritos, eles podem e devem ser transformados. Coisa simples que você pode fazer aí na sua casa, tá? Pega uma sacolinha, separa lixo, o lixo doméstico que a gente fala que é aquele de sujeira da cozinha. Você pode separar também o quê? Papéis, plásticos, dá para separar sim, tá? Bota em sacolinhas separadas, vai em pontos de coleta, presta atenção no que é que você está jogando fora, tá bom? E nada de queimar, tá? Porque tem gente que tem esse péssimo hábito de recolher o que acha que é lixo e tacar fogo. Não pode fazer isso. Outra forma também, ó, queima de combustíveis fósseis. São aqueles combustíveis responsáveis, gente, pela movimentação de motores, geração de energia. Muitas pessoas ainda utilizam esse tipo de queima. E quais são os mais, assim, comuns combustíveis fósseis? A gente tem o petróleo, a gente tem o carvão e a gente tem o gás natural. Ah, professora Sinara, quer dizer então que no final de semana eu não posso mais fazer meu churrasco? Não é isso que eu estou dizendo, gente. Eu estou dizendo que a gente pode economizar fontes de energia. Entende? A gente tem que parar e pensar que formas a gente pode economizar essa energia para a gente não estar liberando tantos gases na atmosfera, tá certo? Porque essa grande quantidade de gases geralmente vem o quê? De indústrias. As indústrias que produzem as roupas, os brinquedos, os alimentos. Tem gente que está consumindo demais e esse consumo exagerado, o que que gera? Ó, essa grande quantidade aqui, ó, de gases que estão saindo aqui da indústria. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, ó. Veículos movidos a gasolina e óleo diesel.
Tem muitos países que já estão repensando essa prática desses carros particulares da rua. Existem muitos movimentos de caronas voluntárias, existem muitos movimentos de carros que têm que estar completos para poder passar em algumas vias. A gente tem que pensar em alternativas para melhorar o nosso transporte público também, para que cada vez mais as pessoas usem transporte público e deixem esse carro particular em casa, tá? E a agropecuária também é muito responsável por essa emissão de gases, porque a criação exagerada de animais, esses animais também liberam esses gases que afetam a nossa camada da terra, tá certo? Outra coisa, desmatamento. Estão destruindo muitos bosques, estão destruindo muitas florestas, as pessoas estão só pensando em construir, não estão pensando em plantar. Isso também é muito prejudicial. Tá? Então, houve um processo aqui na Terra, da nossa sociedade, que foi a Revolução Industrial. Que foi o quê? A criação de várias indústrias, porque as pessoas pararam de fazer aquele processo mais manual, devagarzinho, e começaram a produzir o quê? Em grande escala. E quando essa Revolução Industrial aconteceu, o que foi que aconteceu também? O aumento da temperatura. Já foi aumentando mais 1 grau, por causa dessa temperatura. Gente, 1 grau no nosso planeta é muita coisa. Fica cada vez mais quente. E tem uma previsão que em 2100, se continuar esse processo de aquecimento global, a gente vai ter mais 4 graus aí na conta. Imagina como vai ficar quente, não é verdade? Então, professora Eli, eles estão falando alguma coisa? Ficaram com alguma dúvida até agora? Eles estão aqui prestando atenção aí na aula. Eu acho que eles nunca tinham parado para pensar aí sobre essa questão do aquecimento e o quanto isso envolve, faz interferência em nossas vidas, agora e futuras, porque a gente sempre acha que não tem muito, não se preocupa tanto com o futuro. É verdade, professora Eli. Então, a gente tem que pensar como é que esse aquecimento pode impactar na nossa vida futura. Então, aqui eu botei, como isso aqui pode impactar no nosso clima hoje. Olha só, derretimento das geleiras, que é o que a gente está vendo. A gente está vendo aí um urso polar se refrescando, brincando com o quê, gente? Com uma garrafa plástica, veja só que absurdo. Esse urso polar, ele tem que estar brincando, se divertindo com o gelo lá do Ártico, não é estar brincando com plástico, não. Então, o derretimento das geleiras, causando uma alteração da temperatura dos oceanos e um desequilíbrio ambiental que atinge principalmente as espécies marinhas. As espécies marinhas é que vão ser mais afetadas por esse alto crescimento, do calor, vai ficar muito quente. Os corais, eles não aguentam altas temperaturas. Se o mar estiver muito quente, vai afetar os corais. Os corais são as casinhas dos peixinhos. E aí, olha, o nosso bioma só vai se comprometer, gente. Vai ficar cada vez mais complicado. Isso acontece o quê? Geleira derreteu, aumento do nível do mar. A gente vai perder porções de terra. Existem países aí que já estão preocupadíssimos com esse aumento do nível do mar. E Recife está abaixo da linha do mar, para vocês que não sabem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso aqui, tá? Também, seca prolongada, isso vai afetar diretamente a alimentação do globo. Como é que as pessoas vão se alimentar? Se está tudo tão quente, a planta não vai conseguir produzir. Ela não vai conseguir evoluir ali, e ela vai ficar ali, sequinha e acabou. E muitas tempestades. Eu adoro aqui dormir naquele barulhinho da chuva, mas todo dia, será que é bom? Também o quê? A alteração dos regimes de chuva pode causar essas enchentes ou secas que a gente está vendo muito aqui no Brasil também acontecendo, tá? Furacões, aqui a gente nunca viu, nunca teve, mas pode chegar a ter, se continuar tendo essas mudanças climáticas muito agressivas, como as inundações. Aqui já está acontecendo. Você está vendo aí no período da chuva como foi que ficou a nossa cidade, né? Uma chuva desenfreada, a gente não teve capacidade para suportar aquela quantidade de água e as funções climáticas que estão acontecendo no nosso planeta são responsáveis sim pelo que está acontecendo, tá certo? Então, como é que a gente pode reduzir, professora Sinara, esses gases? Então, desmatamento. A gente tem que reduzir o desmatamento, a gente tem que pensar a forma de plantar, não de tirar da natureza, porque a gente já tirou até demais. Outra coisa também, reflorestar.
Se a gente está vendo um campo que ninguém utiliza, vamos pensar em reflorestar, vamos pensar em fazer um parque. Não vamos cortar aquela árvore bonita, frondosa. Vamos tentar ver um caminho alternativo para a gente conviver muito bem com a natureza, tá? Estimular o uso de fontes renováveis. Deixar de usar aqueles combustíveis fósseis e tentar utilizar energia eólica ou então até mesmo energia solar, que é o que a gente está vendo aqui. Tá? Reduzir o que eu falei já para vocês? A produção de lixos, de resíduos. Será que eu não posso reaproveitar aquilo que eu iria jogar fora? Será que eu não posso reciclar aquilo que eu iria jogar fora? Tudo isso a gente tem que ter em conta, tá? Adotar filtros das indústrias e fábricas. Ah, professora Sinara, mas eu não tenho indústrias e fábricas, então não é minha responsabilidade. É sua responsabilidade como cidadão cobrar do poder público para que ele faça pressão para as indústrias, para que eles sim se organizem e fiquem de acordo com as normas para mantermos o nosso planetinha saudável, tá certo? Aqui, ó, reciclar, esse aí é com a gente, tá? Você consegue fazer uma reciclagem sim aí na sua casa, sim. Economizar energia, que já vai ajudar bastante no bolso, que a energia não tá barata. E usar o transporte público, que é uma fonte, sim, de energia, de sustentabilidade. E tem até transporte público que tem energia solar. Tem transporte público que utiliza outras fontes de energia bem melhores do que a do combustível fóssil, tá? Então, como eu já falei também, ó, muitos países preocupados com o problema de aquecimento global têm se reunido para buscar soluções para diminuir a produção de gases poluentes, tá certo? Então, dessa forma, a gente consegue fazer o nosso planetinho, ó, viver melhor, viver feliz, viver alegre, como a gente está vendo aí na nossa imagem. E eu tinha separado um joguinho aqui bem legal, professora, ali para os nossos estudantes, mas eu já tô vendo, ó, que o tempo voou. O tempo das nossas aulas está passando muito rápido. É verdade, porque infelizmente o assunto foi tão bom, fui falando tanto, me empolgando tanto, mas eu vou deixar aqui, ó, para vocês entrarem lá no QR Code, vai falar um pouquinho sobre aquecimento global, é um joguinho do Word Wall que vocês vão adorar, então aproveitem. Obrigada, professora Eli, pela presença. Obrigada também a participação, aguardando aí a participação dos nossos estudantes para um próximo momento. É verdade, então olha, fica aí sentadinho, porque ainda vai ter aula do 5º ano, aproveite e assiste também, tá? Então, ó, um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!